Então, daí pedia-se que, nesse caso, que fosse feita uma pesquisa, né, com algumas palavras, com a sua origem e significado. Porém, gente, eu sei que a maioria me mandou falando que não tinha conseguido, porque realmente é muito difícil conseguir, porque primeiro que é raro a gente ter um dicionário em casa, o que deveria ser uma coisa que todo mundo deveria ter. Porém, o que a gente poderia ter feito? Usado algumas desses sufixos para terminações de palavras para que a gente criasse outras e procurasse significado. Por exemplo, zoo, poderíamos ter colocado lá no 1, palavra zoo, que vem de zoológico, vamos pensar, né? Aí, o que significa zoológico? Significa um lugar próprio para os animais, não é isso? Zoológico, lógico, a gente já imagina lugar. Vem do quê? Qual que é a origem, né? Aí a gente vai lá. Zoológico, gente, vem do grego, tá? Então, a primeira palavra poderia colocar zoológico, origem grego, né? Grega, significado, lugar onde ficam os animais. No 2, que palavra poderia ser? Poderíamos usar o cardiologia, porque tem o cardio aqui, não tem? Então, o que seria cardiologia? Primeiro vamos para o significado, depois nós vamos para a origem. O que significa? É um ramo da medicina que cuida, né, e que estuda o quê? O coração, cardio, né? Quem tem problema cardíaco tem problema no coração, tá? Uma outra palavra que a gente poderia usar da Bíblia, tá vendo? Umas crianças, tá? Biblioteca. Biblioteca qual é o significado? No dicionário tá escrito caixa de livros, tá? Por quê? Porque toda vez que você tem um conjunto de livros é chamado de biblioteca. Eu não tô falando ainda da origem, porque eu já vou explicar, tá? Aí tem, o que mais? Poderíamos usar... vamos ver... Gel não. Poderíamos usar, por exemplo, que também tem ali do lado na página 56, também tem o rino, tá vendo? Rino, que significado é nariz. Poderíamos usar, por exemplo, a palavra rinoplastia. Então, qual é o significado da palavra rinoplastia? Cirurgia no nariz, tá? Poderíamos também ter usado a palavra... aqui também na página 56 nós temos o pré, que significa anterior, né? O pré. Uma palavra que ultimamente se fala muito é o preconceito, né? O que seria preconceito? Qual o significado dessa palavra? Significaria o quê? Aquela pessoa que dá uma opinião sem antes fazer um exame crítico do que está falando, sem saber realmente, falando sem realmente conhecer, né? A gente às vezes tem um preconceito, por exemplo, existe um grande preconceito com mulheres de cabelo curto como eu, e a gente sabe disso, mas isso é falta de conhecimento, não é? Porque o cabelo curto é o meu gosto, não tem nada a ver com a minha opção sexual, para que lado eu vou ou não, certo? Então isso é um preconceito, a pessoa acha que sabe de alguma coisa e não sabe, tá? Então poderíamos, agora vamos voltar lá. Então, das palavras que eu peguei aqui, ó, que eu também faço com vocês. Então, vamos lá. Eu usei, né? Eu usei alguns pedacinhos daqui, ou então daqui de baixo, tá? Pra ver da origem, né? E vamos lá. Na primeira palavra eu coloquei a biblioteca, que é da origem grega, tá? E que vem do bíblio e que significa caixa de livros. O 2, eu coloquei rinoplastia, que a origem também é grego, que vem do rino, né? O que seria a rinoplastia? Uma cirurgia no nariz. No 3, eu coloquei cardiologia, origem grego do cardio. E o que significa cardiologia? Ramo da medicina que cuida do coração e estuda o coração. Na 4ª, eu coloquei zoológico,
que se origina do quê? Do latim, zoo, né? E o que significa? Lugar dedicado, ou melhor, zoológico, vem do grego, tá? Zoo é grego, a origem é grego. E é um lugar dedicado aos animais, o significado. E no 5 eu coloquei o preconceito, que vem do pré, o pré é latim, tá? Que o pré significa anterior, né, do latim. E o conceito quer dizer, aquela pessoa que dá opinião sem antes estudar, fazer um exame mais crítico antes de dar a sua opinião, tá? Então, foi essas palavras. Então, terminamos agora o nosso CHG.